O rugido da multidão encheu o ar de expectativa quando o momento chegou. Os portões se abriram, começando a contagem regressiva para os 8 segundos mais intensos e perigosos do esporte. Rugindo, o touro saiu do brete, se retorcendo e dando coices, frustrado, e sentado em cima de 900 quilos de músculos furiosos. Icínio era um vaqueiro calmo e experiente. Sua mão enluvada apertava firme a corda de montaria, uma tábua de salvação no caos. Glenn Keely segurava com confiança. Segurava-se com todas as forças. Seu corpo experiente absorvia os solavancos e pulos do enorme animal que montava. Os segundos pareceram eternos, enquanto duas vontades teimosas se enfrentavam, homem e touro, lutando pela dominância, enquanto a multidão vibrava com gritos de incentivo. Finalmente. E cedo demais. Glenn cai rolando, mas não antes de a campainha soar alta e clara. Ele conseguiu ficar até a campainha tocar. Punho erguido, Glenn se levantou animado para enfrentar a multidão que rugia. Ele enfrentou o desafio e saiu por cima, como sempre fazia. Esta era a segunda casa de Glenn. Era seu esporte favorito. Ele era o rei do rodeio e ele nasceu para estar aqui. Até que, em um dia fatídico, no ano 2000, um simples acidente acabou trazendo um dos capítulos mais tristes da história do montaria profissional em touros. O que houve com esse peão de rodeio nos momentos finais e assustadores? Participe enquanto revelamos os trágicos detalhes do que se tornaria a primeira morte na história dos eventos de montaria profissional em touros. Desde o momento em que Glenn Keely entrou no mundo do rodeio, ele estava destinado à grandeza. Glenn Keely nasceu em uma família onde o rodeio era mais que um esporte, mas um modo de vida. O legado de coragem e paixão pela montaria em touros corria nas veias da família e definiria para sempre o rumo da carreira de Glenn. Os Keelys já conheciam os perigos da montaria em touros, principalmente depois de um lembrete marcante em 1994, quando o irmão de Glenn, Jason, quase perdeu a vida em um encontro assustador com um touro. Ainda assim, essa experiência de quase morte não desanimou a família. Isso os incentivou ainda mais. A recuperação milagrosa de Jason e seu retorno à montaria em touros inspiraram Glenn e toda a família, incluindo seus pais, irmã e 5 irmãos. Todos eles enfrentariam touros na arena em vários momentos de suas vidas. Apesar das conquistas extraordinárias e da reverência que inspirava, Glenn permaneceu humilde e acessível. Glenn era exemplo de apoio aos peões promissores, sempre pronto para ajudar ou oferecer conselhos. Na cena do rodeio canadense, Glenn rapidamente se tornou uma lenda. Quando tinha 12 ou 13 anos, todos o conheciam como o garoto que sabia montar. Aos 14 anos, ele já era um campeão em montaria em novilhos. Sua ascensão não parou por aí. Aos 18 anos, ele já tinha vencido o título de montaria em touros, se consolidando como uma força a ser respeitada. Para quem conhecia o esporte, ele era o que Michael Jordan era para o basquete, um talento que surge uma vez por geração. Mas diferente do basquete, na montaria em touros, não há tempos técnicos, não há como segurar o jogo. Não existe intervalo no meio da prova, não dá para jogar a toalha. Só tem um cowboy, um touro bravo e 8 segundos desesperadores. Para quem não conhece o rodeio, estes são conceitos básicos da montaria em touros. O competidor segura a corda do touro com uma mão e deve ficar montado por 8 segundos. O cronômetro só começa quando o touro sai completamente da baia, abrindo o portão com o ombro. A mão livre do competidor deve ficar levantada. Se o competidor tocar no touro ou em si antes dos 8 segundos, ele não recebe pontos. Cada tentativa é cronometrada até o competidor tocar o chão ou o touro com a mão livre. Para se classificar, o competidor deve ficar montado por 8 segundos, enquanto esporeia ritmicamente. Se o competidor não ficar montado por 8 segundos, ele não recebe pontuação. A pontuação perfeita na montaria em touros é de 100, com 50 pontos para o competidor e 50 para o touro. Juízes avaliam competidores pelo controle demonstrado. Os touros são avaliados por sua agressividade e instabilidade. Para manter a disputa equilibrada, se um competidor pegar um touro calmo, ele recebe uma nova montaria. Essa montaria de 8 segundos testa tudo: habilidade, atletismo, controle, força, coragem. Isso torna o montaria em touros um esporte radical. Só houve uma pontuação perfeita na história da montaria em touros, e isso aconteceu em 1991 com Wade Leslie e Bull Wolfman Skoll em um evento da Professional Rodeo Cowboy Association em Washington. Ainda assim, no coração de muitos, se algum dia houve um montador capaz de repetir tal feito, era Glenn Keely.
Quando Glenn fez 18 anos, ele já competia com os melhores cowboys do mundo. Seu talento era tão evidente que muitos acreditavam que ele poderia ser o próximo a alcançar a pontuação perfeita de 100. Assim como a montaria lendária de 1991, Glenn seguia um caminho rumo ao hall da fama da montaria em touros. Seu nome feito para ser lembrado entre os grandes quando a vida tomou um rumo trágico. Era 24 de março do ano 2000, na série Bud Light Cup da Professional Bull Riding, em Albuquerque, Novo México. Ele pegou o famoso touro Promised Land para o rodeio daquele dia. Pesando pouco mais de 900 quilos, Promised Land era um touro atlético e forte, que girava e pulava mais alto e rápido do que seria esperado para seu tamanho. Promised Land era um touro da temporada regular e ganhou o prêmio Vaqueira do Ano em 1999, no ano anterior. De acordo com muitos relatos, ele era um touro famoso e de temperamento relativamente dócil. Glenn estava em 9º lugar no ranking mundial da PBR naquele dia. Era um dos melhores anos da carreira dele e ele já havia acumulado quase $34 mil em ganhos. Foi o bastante para garantir sua vaga nas finais mundiais. Os demais competidores lhe desejaram sorte quando chegou a vez dele. Glenn estava pronto, focado e pronto para montar o Promised Land. No momento em que abriram o portão, Promised Land saiu em disparada, selvagem e forte, enquanto Glenn segurava firme, aguentando firme, fazendo o máximo para se manter em cima. Fiel à sua natureza, Promised Land saiu disparado do brete, retorcendo-se para derrubar o peão. Glenn montou com maestria, inclinando-se a cada salto, enquanto Promised Land tentava derrubar seu passageiro indesejado. Glenn acompanhava os movimentos do touro, seu corpo absorvendo os solavancos, a mão apertando a corda. A montaria durou 8 segundos intermináveis antes de finalmente Promised Land conseguiu lançar o vaqueiro experiente para cima. A multidão aplaudiu, admirando a habilidade e a coragem. Mas a emoção da vitória durou pouco. A gravidade trouxe Glenn de volta ao chão, diretamente para o caminho do touro ainda enfurecido. Em uma reviravolta cruel do destino, as patas traseiras de Promised Land atingiram Glenn com um golpe devastador, selando um fim trágico para uma demonstração de habilidade e coragem excepcionais. O impacto no chão duro foi apenas o começo do horror, quando as patas do touro atingiram Glenn em um momento fatal de infortúnio. Foi um acidente chocante. Naquele momento, deu para ver que o braço dele estava bem machucado, provavelmente quebrado. Mais tarde, eles perceberam que Glenn tinha mais ferimentos, costelas quebradas e pulmão ferido. À primeira vista, os ferimentos, embora graves, não pareciam representar risco de vida para ninguém, nem para o próprio cowboy. Glenn estava consciente, respondendo, e sendo o Glenn resiliente de sempre. A gravidade do estado dele foi mascarada pela sua resistência e pela adrenalina do momento. Glenn estava com o equipamento certo naquele dia, igual ao que peões de rodeio passaram a usar para se proteger. Após a trágica perda de Lane Frost, lenda do esporte, que morreu ao ser atingido nas costas pelo chifre do touro, fraturando várias costelas e rompendo uma artéria, todo o peão profissional passou a usar um colete especial, criado por Cody Lambert, fundador da Professional Bull Riding. Esse colete é como um colete à prova de balas, mas para chifres. Foi criado para absorver o impacto das investidas do touro, espalhando a força para que ela não atinja um único ponto com tanta intensidade. Os peões também usam capacetes para proteger a cabeça do touro ou do chão, caso caiam. Mas mesmo com toda essa proteção, montar touro ainda é muito perigoso. Os touros são enormes e fortes, e quando eles pulam, eles podem golpear com uma força contra a qual é difícil se proteger totalmente. No caso do Glenn, ele usava um desses coletes de proteção. No entanto, quando o casco do touro o atingiu, acertou o peito dele com tanta força direta que causou danos fatais internamente ao coração e a outros órgãos. O colete cumpriu seu papel protegendo as costelas e a parte externa do torso dele, mas a força foi concentrada demais e o dano foi grande demais para sobreviver. Equipamentos de segurança salvam vidas e evitam lesões anualmente, mas às vezes um impacto vem de um ângulo tão desfavorável ou com tanta força que nem o melhor equipamento consegue suportar. Peito e abdômen estão em risco, pois os coletes não protegem totalmente contra o impacto direto de um touro de cerca de 900 quilos. O experiente veterano só estava no lugar errado, na hora errada, e isso foi tudo o que bastou. Por trás da aparência calma de Glenn, uma situação crítica se desenrolava. A coragem e resiliência de Glenn ocultaram o perigo real de seus ferimentos internos. Ele foi levado rapidamente para atendimento médico, embora ninguém suspeitasse de nada grave. As coisas mudaram rápido no hospital
quando os médicos viram o que estava acontecendo dentro do corpo dele. Descobriram que ele sangrava muito. O fígado dele estava cortado, danificado pela queda e pelo impacto dos cascos. Apesar dos esforços deles, Glenn perdeu sangue demais, muito rápido. Antes que os médicos reparassem o dano, era tarde demais. Em seus últimos momentos, Glenn Kelly faleceu na mesa de cirurgia por causa da hemorragia interna. Ele tinha acabado de fazer 30 anos e aquela foi a última montaria da vida dele. Na comunidade unida do rodeio, onde tragédias assim são inéditas, a perda repentina de Glenn provocou uma onda de choque e luto por toda a comunidade. Seus momentos finais não foram na poeira da arena, mas sim em uma cama de hospital, sob cuidados médicos urgentes, lutando em vão para salvar sua vida. O impacto de sua morte reverberou por todo o circuito profissional de montaria em touros, lançando uma sombra de luto sobre o evento. O choque aumentou porque Glenn era famoso por descer dos touros com habilidade e segurança, raramente se encontrando em situações perigosas. Sua fama de evitar lesões e acidentes tornou as circunstâncias do seu acidente ainda mais surreais. Quem o conhecia mal podia acreditar na cena, já que tais incidentes eram fora do comum para um cowboy com sua experiência e finesse. Nem mesmo os peões mais habilidosos escapam do destino. No evento Bud Light Cup, mesmo sabendo que a competição continuaria, a atmosfera estava carregada de choque e tristeza. Todos os competidores sentiram fortemente a perda, mas sabiam que tinham um dever a cumprir, uma forma de homenagear um amigo que partiu. Montaram nos touros com corações cheios de lembranças. Cada montaria homenageava o lendário peão de touros que perderam. No final, a vitória daquela noite não foi só para entrar para a história, foi uma homenagem dedicada à memória do seu companheiro, garantindo que o espírito dele os acompanhasse em cada pulo e giro. Os montadores de touro do Bud Light Cup sabiam que o show continuaria à noite, mas a maioria ainda estava em choque. Eles montaram em memória do lendário montador de touros e dedicaram a vitória final a ele. Anos após a morte de Glenn, adesivos memoriais homenageando o corajoso montador de touros que ria do perigo cobriam os coletes dos peões. Após a morte de Glenn, montadores profissionais de touros criaram o prêmio Glenn Keely em sua homenagem. Esse prêmio é dado ao melhor montador de touros canadense nas finais mundiais da PBR em Las Vegas anualmente. Uma homenagem justa ao impacto de Glenn no esporte e às suas raízes nacionais. Os feitos de Glenn no rodeio já fazem parte da história, mas seu real legado aparece na vida da família, amigos e os colegas de montaria que ele marcou. Em 2004, a comunidade do rodeio se reuniu para iniciar o evento memorial Glenn Keely de montaria em touros, em sua homenagem. Esse evento não é apenas uma competição. Assim, mantemos o espírito de Glenn vivo, apoiando uma causa que ele valorizaria. Todo o dinheiro arrecadado vai para o Fundo Glenn Keely de assistência e bolsas de estudo. Ao longo dos anos, esse fundo já distribuiu mais de $250 mil, ajudando estudantes e atletas a seguirem seus sonhos, assim como Glenn fez. Glenn Keely pode ter nos deixado cedo demais, mas sua alma corajosa e o legado que ele criou vão ecoar para sempre nos corações dos jovens cowboys que ousam enfrentar os enormes desafios do rodeio. É preciso ser uma pessoa especial para abraçar a perigosa dança entre o homem e a fera. E Glenn? Bem, ele era esse tipo de homem. Obrigado por assistir. Me conte sua opinião nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.